Sejam bem-vindos ao meu vídeo 34. O que é que nós vamos abordar nestes temas no vídeo 34? E então aqui está. Portanto, vamos falar sobre a China, a Rússia, o Brasil, se vão ser as potências económicas, a nova moeda mundial pode surgir nos BRICS, economia Estados Unidos versus economia chinesa, e porque os bancos centrais estão a comprar mais ouro desde 2022. Estes são os temas que nós vamos abordar neste vídeo. E caso ainda não tenham subscrito o meu canal, subscrevam, façam um like e cliquem no sino para ter todas as subscrições. Portanto, estes são os temas que nós vamos abordar neste vídeo e espero que gostem. Portanto, perguntam vocês, em termos dos, ao longo dos tempos, estamos a ver a força dos BRICS. O que é os BRICS? É a China, a Rússia, o Brasil, a Índia, e agora também se querem juntar outros países como a Arábia Saudita, o México, a Turquia, o Egito, a Indonésia, etc. E em que dia, cada dia aumentam mais, outros países também querem fazer parte dos BRICS, e quando vemos a mensagem de Vladimir Putin em que quer abraçar os países como a China, o Brasil, a Índia, em que agora são todos amigos. Como é que este papel pode mudar para os BRICS? Perguntam a vocês. E então, relativamente a este assunto, eu queria-vos mostrar uma notícia que é muito recente e que fala realmente dos BRICS relativamente a este assunto, que é esta notícia que fala do ministro russo em que quer implementar um sistema único de pagamentos entre os países dos BRICS e, portanto, é possível em moeda supranacional. Portanto, o que é que ele quer fazer? É um sistema único de pagamento entre os países dos BRICS, formados pelo Brasil, Rússia, Índia, a China e a África do Sul, e é possível em moeda supranacional. Portanto, o trabalho já está em andamento, mas ainda está longe da decisão, disse o Ministro das Finanças da Federação Russa, Anton Silonov. Como vocês estão a ver, os países dos BRICS estão realmente a querer implementar esse sistema de moeda em concorrência ao dólar americano. E, portanto, eu digo que se não fosse a China tivesse a política de zero Covid, que fez agora há pouco tempo, só agora é que se levantou toda a política de Covid zero, podia-se prever que a China seria a maior economia do mundo, mais ou menos dentro de um espaço de 7 anos. Isto realmente desacelerou a economia chinesa e por isso a China e a Rússia uniram-se estreitamente e depois os BRICS uniram-se para ter mais força. E assim os países dos BRICS estão cansados dos países ocidentais que comandam o mundo todo. Portanto, olhem para a diferença, por exemplo, vou-vos dar um exemplo da população desses países, do mundo ocidental, em comparação, por exemplo, com a China, tem 1,4 bilhões de pessoas, os Estados Unidos têm uma população versus 332 milhões, assim como a Europa tem uma população de mais ou menos 340 milhões. Portanto, estes são os factos e os números. E se começarmos a colocar todos os países dos BRICS juntos, como a China, a Rússia, o Brasil, a Índia, então se começarmos a trazer outros países para os BRICS, tais como Indonésia, o Vietnã, o México, Filipinas, Tailândia, vemos que o futuro do mundo está a ir nessa direção e não na direção quer dos Estados Unidos, quer da Europa ou quer do Japão, em que a população demograficamente está a decrescer enquanto do lado oposto e cada vez está a crescer mais a população ano após ano. Portanto, temos aí os países dos BRICS. Mas se formos ver os dados novamente, é que os negócios na China são puramente os negócios, com uma iniciativa de uma faixa, uma rota. Caso as pessoas não saibam, é igualmente comparado ao que era a rota da seda do antigamente, que vinha na história e na escola. E por outro lado, temos o negócio dos Estados Unidos, que quando estão em crise, criam as guerras. Portanto, eu não quero estar aqui a dar palpites, mas os factos são os factos. Portanto, quando foi a guerra no Golfo, só para dar uma ideia, o que é que se deu? Foi o boom, em que se deu um boom económico, criou-se, portanto, a guerra no Iraque em 2003, logo após a crise do dot-com, em que fecharam mais de 500 empresas ligadas às tecnológicas. Mas não estou a inventar nada, portanto, estes são factos que estão relatados. Mas todos igualmente sabemos que tanto os Estados Unidos e a Europa estão cada vez mais a meter dinheiro nas Forças Armadas, enquanto os outros países, caso dos BRICS, exceto a Rússia, que também faz o mesmo
faz os Estados Unidos. Quando está em crise também faz negócios de guerra, como aconteceu com a guerra no Afeganistão, está a acontecer agora com a guerra Rússia-Ucrânia. Estão a colocar cada vez mais dinheiro na construção das suas economias. Só para vos dar um exemplo, portanto, temos o comboio de alta velocidade na China, que em 20 anos construiu 38 mil quilómetros de linha férrea. Não só construiu também pontes, aeroportos novos, vão ser 200 novos aeroportos até os próximos 15 anos, tem portos internacionais, tem tecnologia de fusão. Caso as pessoas não sabem, tecnologia de fusão do núcleo com as centrais nucleares, enquanto a Europa e os Estados Unidos não investem nestas áreas. Portanto, isto só para ajudar uma ideia dos factos, que eles realmente, os factos estão cá. E também vos queria dizer, normalmente, onde é que compro as minhas ações, é no site boom.com. Como vocês podem ver, o site boom.com, normalmente onde eu compro as ações, quer aqui em Hong Kong, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. E caso vocês queiram comprar, podem comprar em qualquer parte do mundo, tanto em termos de ações. E tanto eu queria também falar do tema, tanto também relacionado com os países dos BRICS, em que estão cada vez a crescer mais economicamente, como vocês sabem, e os Estados Unidos estão a olhar para isto tudo e a pensar como é que podem continuar a manter o status da superpotência se os BRICS continuam a crescer. Quando tudo na economia dos Estados Unidos e também da Rússia, caso da guerra da Rússia e Ucrânia, falharem, levam esses países para uma guerra. Dando um exemplo, em outubro de 99, quando apareceu nas notícias, tinha dado a queda da Bolsa Americana com a crise do dot-com. Apenas para termos aqui um exemplo das coisas, em março de 2000, a Bolsa de Nasdaq tinha caído só e apenas 66%. Portanto, a poucos dias antes de acontecer o 11 de setembro de 2001. Portanto, foi o ataque às Torres Gêmeas, como vocês sabem, do World Trade Center. E depois de acontecer o 11 de setembro de 2001, todas as pessoas se esqueceram e criaram um mercado com uma economia falsa, em que temos a criação do mercado imobiliário falso e mercados derivativos, que é os mercados derivativos, pergunto a vocês e muito bem, é designado pela negociação de ativos derivados de outras mercadorias, que é o que se compra e o que se vende, não é um item em si, mas acordos sobre algo relevante do sistema económico. E esse objetivo base pode ser um produto ou até mesmo uma referência económica. Portanto, os bancos entre si têm normalmente esses mercados derivativos. E assim os governos vão inventar tudo, mas mesmo tudo o que puderem para manter a economia sempre no positivo. Tanto os Estados Unidos não se preocupam com os resultados financeiros e a saída propriamente dos Estados Unidos é sempre com a guerra. Tanto os Estados Unidos, a Europa e a Rússia estão na direção de gastar muito mais dinheiro com o exército e com a defesa. Tanto os países dos BRICS estão a ir na direção oposta e assim estão a voltar ao ouro. E então queria-vos mostrar, realmente para vocês terem uma ideia, como é que está o valor do ouro, só para vocês terem uma ideia. Se vocês forem ver, eu vou aumentar aqui o gráfico, se forem ver desde setembro de 2022, o ouro, em termos de subida, o que tem subido. Portanto, estava nos 1650, 1640, neste momento já vai nos 1950. Isto para quem não está atento, só para darem uma ideia, que as pessoas não estão a acreditar o que é que a Bolsa está a dar em termos de dividendos e o que é que as empresas valem e o que é que vale também o imobiliário. Isto só para vocês terem uma ideia realmente o que é que está a acontecer. E por isso mesmo é que os bancos centrais em 2002 têm estado a comprar cada vez mais e cada vez mais ouro. E só para vos dar também uma ideia onde é que normalmente eu compro o meu ouro, queria só mostrar aqui um site que é o APMEX, que é um site americano para quem está em Portugal ou mesmo no Brasil, tem em termos de custos de transporte muito mais baratos do que aqui em Hong Kong. Portanto, onde vocês podem comprar quer barras de ouro, barras de prata, moedas de prata, como estão aqui a ver. Normalmente são quase todas americanas, mas também tem algumas da Suíça, que normalmente são as que eu compro. Portanto, é só fazer o sign-in ou criar uma conta caso ainda não tenho o APMEX. Outro site que eu também costumo ir comprar, que também é interessante,
é o Israel Mint, que é este site como vocês estão aqui a ver. Também vem moedas de Israel, quer barras e quer também prata e platino. Portanto, é só aderirem e depois façam depois a compra. Portanto, caso ainda não tenham subscrito o meu canal, partilhem os meus vídeos para o maior número de amigos e repitam os vídeos novamente, que assim conseguem passar a mensagem a todos os vossos amigos. Portanto, subscrevam, façam um like nos vídeos, façam também os vossos comentários e cliquem no sino. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo e até já.